foi um evento muito importante, eu acho. O Vard, nesse ponto, é muito generoso, ele dedica um pedaço da vida dele para isso aí. E fizeram um evento muito bacana, envolvendo muitos amplos setores. Aí precisa discutir o tema mesmo, né? Precisa debater, Precisa. Né? E que bom que esse debate seja público, né? Seja Claro, ali algo, né? Compartilhado com a sociedade, né, Serrano? Precisa se falar mais disso, né? Precisa falar muito mais, é um assunto complexo, ele não tem a simplicidade que a direita põe, né? E também, às vezes, certos setores de esquerda que não querem debater repressão também, que faz parte do. Não tem jeito. Se a gente não debate, alguém ocupa esse espaço de poder. Né? Por isso que a gente reclama, de repente, ter a polícia contra tal, mas também não debatemos uma, sei lá, questão de verba, isso, aquilo. A gente não entra nesse detalhe, né? Uhum. E O tem. Gilmar, o Lênio falou que a ideia é pensar num SUSP, né? Uma espécie de SUS para a segurança pública, e citou Gilmar Mendes também, uma maneira de combater a bandidagem sem praticar banditismo. Você concorda com isso? Eu concordo, eu acho que o problema maior é que você tem no país hoje organizações criminosas, né, que colocam em risco a soberania nacional, eles querem governar territórios. E se o Estado deixar isso acontecer como está deixando, isso vai ser o caos, né? A organização criminosa ela acaba estabelecendo uma forma de poder político no território extremamente tirânico, né, sobre a população. Então o Estado precisa intervir. Intervir não é repressão só. É o que eu falei lá, a segurança pública tem que ser algo transversal, quer dizer, envolve repressão, envolve economia, problema social, né? Não dá para você imaginar uma solução mais definitiva da segurança pública nessa desigualdade social intensa que é no Brasil. Né? Envolve questão de corrupção, a forma como o crime organizado compra político, invade as esferas públicas, é uma série de questões que a gente precisa debater e ver, né? Mas essa medida agora, ela não tem um alcance tão grande. Ela cria um SUSP, uma estrutura nacional no plano constitucional. Isso já existe em lei, mas é que há uma dúvida se a lei é exigível dos outros membros da federação, estados e municípios, né? Então, por isso, colocar no plano constitucional. Agora, é uma condição sine qua non. Sem aprovação dessa emenda constitucional, você não tem condição real de combate do crime organizado no Brasil e de tentativa de minorar o problema, porque o crime organizado hoje ele tem caráter federal e multinacional, ele está em mais de 32 países do PCC, por exemplo. Né? Então você tem que ter mecanismos criados que possibilitem você estabelecer aí um certo controle e tal. Né? Então eu acho que é isso, eu acho que é importante a criação dessa legislação. Faltam coisas ainda em termos estruturais. Né? Inclusive eu falei lá ontem, a criação de Ministério da Segurança, que está no programa do presidente Lula, ele foi eleito com esse programa. Né? Eu até agora não entendi o porquê não fazer. Isso seria um importante instrumento para você viabilizar essa transversalidade. Você criar ali comissões, etc., que reunisse pessoal de economia, de urbanismo, do Ministério das Cidades, do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, certamente, ou seja, do sistema de assistência social, tudo que envolve a questão de segurança. Agora, o problema é que nós enfrentamos uma extrema-direita que quer ficar simplificando o problema. Né? Segurança é matar bandido, e não é, né? Isso não resolve nada, só traz violência e tragédia para a sociedade. Né? E segurança também. O senhor, aproveitando esse tema, tem uma questão aí que está na vista da onda, que é essa história de igualar PCC e CV como organizações terroristas. E a Câmara está ignorando o Lula e avançando nesse sentido, atendendo até uma demanda dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muita gente fica preocupada que isso possa gerar um tipo de licença para os Estados Unidos intervirem no Brasil. O que você acha dessa história de PCC e CV, organizações terroristas? Eu acho que o problema é que não se pode divulgar. Bem, eu entendo de que se queira ter uma reação mais dura em relação a essas organizações criminosas que não podem ser vistas como ingênuas. É um empreendimento capitalista, isso, de grande porte. Não dá para se ver essa estrutura como ingênua. Né? Mas eu tenho receio aí, primeiro do uso, mau uso, sabe, Kiko? Eu não estou pensando Sim, no uso correto da lei, mas o mau uso contra o movimento sim, social.
Sim. Então, precisa se criar mecanismos de redação, eu não estou acompanhando o detalhe para ver como estão fazendo isso, mas mecanismos de redação que protejam os movimentos sociais, né? Porque não há democracia sem movimento social, uma instituição privada da democracia. A democracia só sobrevive se houver constante luta pela expansão dos direitos. Quem promove isso é o movimento social. Então não dá para você querer criminalizar como terrorista, isso é um absurdo. Então, para ter essa garantia, você precisa criar mecanismos de proteção. Agora, há uma outra dúvida também, que é se é o caso. Uma coisa é você ser duro com o crime organizado, ter uma legislação específica, outra coisa é qualificar como terrorismo. Eu acho que a gente banaliza um pouco o conceito, né? A organização criminosa, ela não realiza um ato para fim de ocasionar pânico público por razão política ou coisa do gênero, não. Ele realiza o que realiza para ganhar dinheiro. É para a finalidade criminal mais banal possível nesse ponto, né? A questão é a estrutura dela, que acaba virando um mega empreendimento capitalista com uso bruto da violência, né? Então é essa que é a questão. Eu acho que se talvez fosse, falando aqui livremente, eu não sou especialista na área, pensando assim, sem muito critério, talvez, mas eu acho que eu não gosto dessas estratégias, de ficar vulgarizando certos crimes, que têm o seu sentido próprio no seu ambiente, e tirar ele do seu sentido próprio, alargar. Isso acaba transformando também o crime de terrorismo em nada, né? Vira qualquer coisa, né? Terrorismo serve para punir, por exemplo, quem tentou botar bomba no aeroporto em dezembro, aí antes do Lula tomar posse, quem tentou botar bomba no aeroporto de Brasília. Isso é crime de terrorismo. A gente precisava adaptar a legislação de terrorismo para poder atingir esse tipo de conduta, né? O 8 de janeiro foi um ato terrorista? O 8 de janeiro ainda acho que não. Eu acho que foi uma tentativa de golpe mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, quando você tenta pôr uma bomba no aeroporto para causar pânico público e com isso obter algum resultado político, isso é terrorismo. Aquele cara que se explodiu. Aquele cara que se explodiu, por exemplo, pode ser talvez caracterizado. Se bem que ele se explodiu, não tem muito o que fazer para o cara. Foi ir atrás do sujeito. Mas de qualquer forma, quer dizer, eu diria que esse tipo de conduta, se a gente não especificar bem o que é o terrorismo, e a nossa lei de terrorismo é ridícula. Estabelece que tem que ser, como é que é a história? Uma conduta com fim religioso, fim não sei o quê, estabelece 300 fins ali, nenhum fim político, que é o que deveria ter, né? Então, ela começa, eu me lembro, eu agora de cabeça, assim, me lembro que o tipo penal começa bem e termina muito mal, né? E acaba restringindo muito o conceito. Então, precisaria reformular a lei antiterrorismo para pegar terrorista. E precisaria ter uma lei mais dura com relação ao crime organizado. Existe a lei da criminalidade organizada, mas que foi muito mal usada. Pra você ter uma ideia, queria enquadrar o PT como organização criminosa na época da Lava Jato. Quer dizer, é uma legislação que precisa ser melhor trabalhada, não pode ser vulgarizada também. Qualquer grupo de pessoas que comete um crime é uma organização criminosa, né? Você precisaria ter uma legislação, ao meu ver, mais dura, mas muito mais bem feita tecnicamente. Quando vem com essa história de pegar crime de terrorismo e querer de largar, eu vejo com o pé atrás, assim, sabe?